não é, um pouco chateado com algum tipo de colocação que são colocados na mídia, aonde que menciona o aumento dos trabalhadores. Não se trata de aumento. Se trata que nós temos uma inflação acumulada de junho de 2019 a 31 de maio de 2022. Esta somatória de junho de 2019 a maio de 2022 é na ordem de 24,34%. Desses 24,34%, nas negociações, nas encrencas que tivemos aí com o antigo consórcio e até com a atual empresa, porque ela entrou pagando um valor que estava estabelecido para aquele momento, eles pagaram 11,10%. Então, nós temos uma represa acumulada, que é da inflação, de maio de 2021, de junho de 2021 a maio de 2022, que é 11,90%, e a prefeitura resolveu agora, na planilha de cálculo tarifário, resolveu levar em consideração não 11,90%, mas 12%. Mas aí agora vem a situação, parcelado em 3 vezes. 4% em junho, 4% em agosto e 4% em outubro, com ad referendo de uma assembleia que precisa ser feita na medida em que a gente discutia este assunto com a empresa. Então, veja só você que não se trata de nada de aumento real. Trata-se de reposição salarial pela inflação de junho de 2019 em diante. E nós temos uma defasagem ali dos 24,34%, como eu falei, de 11,10%. Então falta 12%, porque um sobre o outro fecha os 24,34%. Diga, Nélio. Litorassi, é sempre uma equação muito difícil essa questão da tarifa, né? Porque a população como um todo também está aí vivendo, não só por causa da pandemia, vem há muito tempo com a sua dificuldade de emprego, de renda, cada vez se ganha menos ou cada vez aquilo que ganha, o poder de compra é menor. Nesse sentido, Foz do Iguaçu tinha uma forma de... Tudo era pela tarifa no transporte coletivo. Inverteu, contratou quilometragem. Como é que faz para saber quem tem que pagar essa conta? É o que usa o ônibus que tem que pagar a conta? É a população como um todo? Aquele que não usa ônibus tem que pagar também? Como é que equilibra para poder ter um pouco menos de injustiça? Vamos fazer uma retrospectiva. Com a questão da pandemia, Cascavel não reduziu um ônibus, né, que fazia e cobria a malha viária daquela cidade. Mas o prefeito resolveu dar um subsídio de R$1 milhão por mês para as concessionárias. Aqui em Foz do Iguaçu, até o dia 13 de março deste ano, as empresas que operavam tiveram que tocar o serviço sem nenhum subsídio. Um subsídio pouco daquele momento da intervenção, mas foi uma coisinha muito paliativa. Então lá teve R$1 milhão. Aqui o prefeito Chico Brasileiro, depois de tanta discussão, ele disse o seguinte: eu vou reservar no orçamento do município, remanejar, junto com os vereadores foram muito bacanas nesse sentido, cerca de R$6 milhões para o ano de 2022, subsidiar um pouco o transporte coletivo urbano. Se você pegar R$6 milhões e dividir em 12 meses, por óbvio, dá R$500 mil por mês. Era a quantia que o prefeito tinha para subsidiar. Ocorre que, dado a uma série de outros fatores, com o aumento do combustível, a carroceria, que passou de R$450 mil para cada ônibus, agora passou para 600 e poucos mil reais, a planilha deu um outro número. E esse subsídio hoje, no mês de maio, particularmente, está chegando à casa de R$1,2 milhão. O que o prefeito disse? Eu não consigo pagar R$1,2 milhão, não tenho todo esse aporte, eu tenho que, uma hora, inventar uma receita para isso. Como, por exemplo, entender que o transporte coletivo é um serviço público e que está à disposição de todo cidadão, e que ele não tem que ser pago só por aquele que usa, mas por toda a sociedade. Essa é uma das alternativas. Se você for verificar o aumento da tarifa,
Na nova planilha dá 90 centavos de aumento. 90 centavos vezes 900 mil usuários transportados um mês, 9 vezes 9, 81, dá 810 mil reais. Para quem paga 1.200.000, não é? Arrecadando da população esses 810 mil reais, faz com que fique para a prefeitura pagar em torno de 400, 500 mil reais dentro daquilo que ele tinha diagnosticado. O que está correto. Agora, é uma bela discussão que você traz aqui à mesa. Quem tem que pagar o transporte? Não é? É claro que o usuário quer que quem seja pago pelo município. O município está dizendo que não tem aporte. Mas, mesmo assim, depois desse aumento da tarifa, o município tem que colocar um tanto. E no novo processo licitatório, creio eu que vai ser feito todos os estudos para a gente chegar a uma solução. Quem é que deve pagar realmente o transporte? Quer dizer, quem vai pagar, você não tenha dúvida que é o povo. Ou o povo paga via tarifa na hora de usar o transporte, ou paga via outros impostos, entendeu? Que subsidia através da prefeitura. Vai ter aumento de IPTU, taxa de iluminação, vai ter isso, vai ter aquilo, até fazer o caixa da prefeitura para poder aportar esse subsídio. E na questão do número transportado hoje, já chega a esses 900 mil? Ele está perto disso já. Está perto disso já. E a verdade tem que dividir esta questão, viu, Nélio, em duas coisas distintas. Uma é o valor do transporte coletivo urbano, que dado a essa esculhambação feita a nível nacional com o valor do petróleo, com o valor dos insumos, de uma série de coisas, ele se justifica. Ele se justifica. Outra coisa é que a gente tem que separar dessa discussão a qualidade do transporte. O cidadão não ficaria chateado de pagar R$5 se nós voltássemos a ter uma frota de 158 ônibus como era antes, e não 90, 100 como estou querendo colocar agora. Não é? Porque é difícil para a sociedade ter o transporte nesta cidade. E esta cidade tem que melhorar. Ali teve um outro erro. No advento do processo licitatório emergencial, colocaram 66 ônibus. Não se deram conta que mesmo que eles tenham aporte de dinheiro para poder pagar, eles não podem colocar mais do que 25% da frota, dá 82%. Assim mesmo o prefeito e a Fostrans vai correr um risco de sofrer uma ação judicial, creio eu que vai levar para 100 ônibus. Me permite uma parte, acho que você tem pelo menos a informação que eu, na última vez que você esteve aqui, você fez essa afirmação, depois eu fui ver com o Fostrans e com o pessoal da prefeitura, e as informações são diferentes. Não foi contratado número de ônibus, foi contratado quilometragem, foram contratados 500 mil quilômetros mês. Então, poderia ter esse aumento em quilometragem, independente de quantos ônibus colocar. Poderia chegar, dentro daquilo que foi aprovado na contratação, até 625 mil quilômetros mês. Mas eles falam lá na cobertura das linhas, e na cobertura das linhas são 66 ônibus. Certo, mas poderia ter 100, 150, desde que a quilometragem não ultrapasse o que eles queriam fazer, e aqui o prefeito muitas vezes se assessora pelas informações nossas, é a melhor utilização da frota. O prefeito deseja que na parte da manhã, quando os trabalhadores precisam dos ônibus, que seja colocado qualquer quantidade de ônibus necessário. E que no intervalo das 8 horas até as 11, 11h30 da manhã, pode diminuir drasticamente esse número. Só que um ônibus, quando você compra ele, paga cerca de 650 mil reais, o empresário também não vai comprar um ônibus para fazer uma quantia de quilometragem irrisória, porque daí ele não paga o ônibus. Né? Então, quer dizer, e quando que é que vamos sanar isso? No próximo processo licitatório, quando buscar o equilíbrio de tudo isso? E quando vai ser o próximo processo licitatório? Na lei e no contrato está para 12 meses. Eu não acredito que faça dentro dos 12 meses, mas é o objetivo. O objetivo é 12 meses para fazer um novo processo licitatório e a gente reparar todas essas anomalias existentes dentro do sistema. Por que o quilômetro rodado não resolveu o problema da falta de ônibus, dos ônibus lotados? Porque seria a solução, né? Sim, seria a solução, então o problema não está na questão dos ônibus, está na questão do dinheiro da prefeitura. O empresário está louco para colocar os 158 ônibus. Se terá alguém que não tem mais culpa nisso, é o empresário. Quanto mais ônibus ele colocar, mais ele vai ganhar. O problema é quem vai pagar a conta.
não está na rota das linhas, Vitória, porque está tudo assim, ligando Vila C com o centro, Porto Meira com o centro, Três Lagoas com o centro. Não há uma integração mais regionalizada. E aí a pessoa fica 1h30 esperando o ônibus, porque o dela vai do bairro para o centro, do centro para o outro bairro. Não está nessa questão da nova maneira de redirecionar essas linhas? Nélio, há bastante linhas sobrepostas na cidade, principalmente na canaleta da JK, Tancredo Neves, Porto Meira. É excesso de ônibus circulando porque ele se interliga aí. Só um novo estudo é que vai dizer que o ônibus tem que ser interligados. Aqui no terminal rodoviário, perto de vocês aqui da Radiocultura, tem que ser interligado na João Paulo II, tem que ser interligado para os ramais, para onde que a gente possa fazer isso. Mas eu acho que estamos perto de chegar a isso com a empresa que ele vai contratar para fazer o estudo e para a gente fazer um novo sistema na cidade de Foz. Eu tenho, por exemplo, inveja do que está acontecendo em Cascavel. Em Cascavel eles conseguiram, não é, dar a volta por cima sobre esses problemas. E hora que a passagem a 4,50 lá em Cascavel. E hora que é uma regional. Sim, vamos lá, Nélio. A passagem, não pegue mais por valor de passagem. Qualquer coisa que vocês se pegarem e levarem em consideração o valor da passagem, a passagem em Foz do Iguaçu pode ser R$1. Perfeito, mas desde não que o prefeito pague o resto do custo. Pois é, mas não é, Vitor. Lá eles estão dando R$1 milhão e pouco todos os meses para os concessionários. E quanto está custando em Foz do Iguaçu? E mesmo tanto. Lá em Cascavel tem 150 ônibus e tem 4 terminais. Isso. Ou seja, a questão é que para a população ela tem que desembolsar 5 a partir de segunda-feira aqui em Foz. E em Cascavel logo vai aumentar de novo. E veja só, você que esta tarifa de 4,10 era para ser dado já em setembro do ano de 2020. Eles foram dar em maio de 2021. Né? Então, você tem que somar toda essa defasagem que hoje, por exemplo, as empresas cobrem essa diferença em ação judicial, que se tornará, no meu modo de entender, não sou advogado, não sou nada, mas amanhã o prefeito que for substituir o Chico Brasileiro sabe, ou o outro prefeito, posteriormente, ali para frente, vai ter um passivo que vai ter que assumir, dado o transporte coletivo urbano. Porque erros é que não faltaram aqui na condução, desde 2010 até o presente momento. Eu estou dizendo desde 2010. De Paulo Maquedona a Chico Brasileiro. Foi uma sucessão de erros que fizeram com o transporte coletivo urbano e nós, os rodoviários, sempre orientamos aonde ia chegar. Nós cansamos de dizer aqui na Rádio Cultura que o transporte coletivo chegaria um momento que iria ao colapso. Agora está se reerguendo. Apesar de todas as dificuldades que tem, essa empresa que veio, ela está tentando dar um transporte de qualidade para o usuário. Mas as coisas chegou ao fundo do poço que para qualquer coisa, entendeu, vai precisar de todo esse novo direcionamento através do novo sistema que vão implantar a partir, no meu modo de entender, viu, Cida, 2023 e não sei se vence. Não vão fazer o processo licitatório nos 12 meses. E quando chegar nos 12 meses, março do ano que vem, pode renovar com a atual empresa ou não pode? Pela lei diz que não, é 12 meses numa tacada só. O município vai deixar o povo a pé? Não, vai ter que reformular isso. Vai ser motivo de novo de ação? Eu não tenho dúvida de tudo isso. Até quando nós vamos judicializar a questão do transporte coletivo urbano? Diga, Cida. É uma pergunta e a gente fica aqui preocupado, né, com essa fala do Vitorassi e com a questão aí desse momento que continuamos vivendo. Porque Vitorassi é assim, ó, na abertura do contraponto entrou o ouvinte do Campos do Iguaçu, reclamando que a filha dela sai de casa muito cedo porque tem que ir para o terminal para depois ir para o trabalho dela na Avenida das Cataratas. Isso. Ontem, antes de ontem, o ouvinte ligou reclamando que a pessoa sai do Três Lagoas 5 da manhã para sair pra e para o terminal, para ir lá na Avenida das Cataratas também. Ela entra no trabalho 8 horas da manhã, olha lá no shopping da Avenida das Então, Cataratas. Vamos lá, vamos falar para responder a companheira do Campos do Iguaçu. Entre a canaleta da Costa e Silva e da República Argentina tinha um ônibus intermediário que era do Conjunto Libra. Isso. Eles suprimiram esse ônibus. E veja que nós dos rodoviários, para manter esse ônibus, tiramos o cobrador. Dissemos que o motorista, na oportunidade, podia dirigir e cobrar mediante um plus em cesta básica. Mas eles tiraram para diminuir. Vamos lá. Também há alguma coisa que é do usuário. O usuário do Campo do Iguaçu, não sei qual a altura que a senhora mora,
Mas se for lá em cima, no Jardim de São Paulo, na Praça da Bíblia, próximo nós ao temos o Morumbi. Interbairro que passa por aquela região e vai para Vila Holanda. Muito defasado e precisava de mais frota. Mas existe esse ônibus. Mas as pessoas também querem o mais ônibus e têm direito a isso. O mais perto de casa possível. De Três Lagoas a Vila Holanda também tem o Interbairro que faz essas linhas, mas estão reduzidos. Aonde que é? O problema que nós estamos discutindo aqui é a falta de cerca de 60 ônibus que tinha que estar em circulação e não está mais. Então, eu já disse isso para o prefeito numa oportunidade. Prefeito, com tudo que você for fazer, você está discutindo de 66 para 80 ou para 100. Mas o grau de satisfação do povo tinha que ser aquele que eles já tinham antes, que é o parâmetro deles, os 158 ônibus, e não 90 a 100 ônibus. Não é? Esta que é grande. Esses ônibus foram suprimidos, dada a pandemia, e não voltaram mais. Esta é a briga do usuário. E ainda, Cida, antes o usuário do Campo do Iguaçu entrava dentro do terminal urbano e ele ia para qualquer canto da cidade sem pagar a segunda tarifa. Eles resolveram abrir o terminal urbano, não ser um ponto seguro para o usuário de integração. E agora, se o cidadão for no dinheiro, tem que pagar a segunda passagem. Vitor, você está falando uma coisa aqui que a gente fica pensando. Tá bom, essa questão a ouvinte reclamou e com razão você está confiando. Falta ônibus no Campos do Iguaçu. Nós temos uma Tiraram outra... a linha do Campos do Iguaçu. Tiraram a linha Tiraram do a Campos. linha intermediária da Canaleta República Argentina Isso. com a Costa e Silva. Tiraram o ônibus Aí deles. a gente tem outra reclamação de um trabalhador. A gente sabe que você também briga por essa questão. Você acabou de dizer, o motorista que dirigir e cobrar, ele tem um benefício. Um plus. Isso, um plus. Tá. Por que o motorista que faz a rota de linhas cheias, linha que é lotado, ele tem que dirigir e cobrar? Aí um caso desse não seria o caso de ter um cobrador, como é a linha do Parque Nacional, como é a linha que faz aeroporto? Poxa, Cida, eu vou pegar você como minha advogada. Claro. Obrigado. Estou aqui. Você vê que tem um ônibus que faz da cidade se faz da região lá em cima do refúgio biológico de Itaipu, ao centro da cidade, a prefeitura, digamos. Ele gasta 1 hora. Se nós tivéssemos o cobrador, dentro, esse percurso era feito em 45 minutos. Agora, isso custa dinheiro, um cobrador. Quer dizer, o povo que fica 15, 40, 50, 100 usuários, 15 minutos cada um a mais, não custa nada. Então, por isso que eu estou dizendo ao Chico brasileiro que eu não quero brigar de uma forma ferrenha para que seja colocado em cada ônibus um cobrador. Mas nas linhas principais de grande fluxo de passageiro, como você está dizendo, tem que ser colocado. Porque ele ajuda no colocar o deficiente, no idoso, ele ajuda no controle do retrovisor, na porta, e uma série de coisas para fazer o transporte fluir mais rápido. E que tudo isso é problema também de lotação do ônibus. Tudo isso de lotação do ônibus. Né? Porque se o ônibus andasse com o número de pessoas que está lá na plaquinha para ser andado, ou menos também, porque inventaram que cabe quantas pessoas? 6 em 1 metro quadrado. Inventaram isso aqui em Foz, né? Lá com a Sorriso. Mas é aqui que essa norma da BNT foi inventada. E aí é claro que precisa do cobrador, porque o motorista não enxerga a porta, o motorista, se vai cobrar de todo mundo, demora muito tempo. Agora o motorista tem que dirigir 2 ônibus num só. Imagina que o cara dá o sinal lá no fundo, dá cerca de 20 e poucos metros. Como é que o motorista vai controlar tudo isso? O articulado, né? Então eu acho assim que é esse novo estudo do transporte coletivo urbano que vai diagnosticar todas essas questões. Mas o que a Cida levantou aqui, como sempre a Cida, né, muito... Cida, é o nosso desejo, e nós queremos que esta vez, ao fazer as audiências públicas, não seja aquela audiência na Câmara de fala que nem papagaio, os caras que muitas vezes nem entendem do riscado, entendeu? E daqui a pouco diz assim, nós vamos suspender a audiência pública, qualquer coisa nós chamamos de novo. Vai ter que ter votação, vai ter que fazer o plebiscito. Entendeu? Se não é o pessoal que está no plenário que tem que votar, abre-se um plebiscito na cidade e vê se quer o cobrador ou não quer. Qual o sistema de transporte que quer. O transporte tem que ser discutido com quem usa, com a sociedade de uma forma geral. Pelo que eu estou entendendo, o comitê do transporte, que é basicamente composto por membros do FOSTRAN, ele vai entregar pronto na hora da audiência pública. E o cargo está ficando vago nesse momento, esperando alguém para assumir o conselho do transporte, Vitorassi. Eu falei com o Fernando Martins ontem, ele falou, olha, se nós estamos esperando... Qual conselho? Do usuário. Conselho que nunca aconselhou nada. Isso, então está na hora... O conselho que não tem deliberação para nada. Vitorassi, A gente só vai lá para ouvir o que eles dizem e o que implantam. Um tempo o Pigato ficou nesse conselho.
Lembro dessa época, você lembra disso? Sim. Passaram outras pessoas também, que são de entidades. Tem gente do Corpo de Bombeiro, né? A gente sabe que compõe esse conselho, mas aí não está na hora de aproveitar esse momento e mexer nesse conselho também, sabe? E o Nélio disse aqui, ó, quantas vezes nós procuramos o presidente do conselho e por 2 ou 3 vezes era um representante do Fostrans. Fernando que estava ali, que agora. ele representa a empresa de turismo, um super cidadão, um homem culto e qualificado. Sim. Mas, assim, o fato de não ter as deliberações trazido pronto e aplicar como querem, fez com que todo mundo se desestimule a continuar discutindo lá dentro. Está na hora dos próprios vereadores, entra aqui o vereador Calito também, de chamar a mudar esse conselho. A Câmara de Vereadores, inclusive, a Câmara de Vereadores, inclusive, tem representante quando não devia ter. Ele deveria designar, pode ser, um funcionário da Câmara de Vereadores. Porque o vereador é fiscalizador, ele tem que fiscalizar o sistema como está andando. Esse problema do transporte coletivo é de responsabilidade dos sindicatos patronal, que sofrem com o empregado chegando atrasado, é dos trabalhadores, dos sindicatos, da CIF, Associação Comercial Industrial de Foz do Iguaçu, dos vereadores que estão aqui. Todos. Está na hora de mexer nesse conselho do transporte, colocar realmente alguém do usuário, alguém que vive essa comunidade. Ontem eu dizia para o Paulinho aqui do Sindicato da Saúde, o pessoal que trabalha em hotéis, em hospitais, não pode chegar atrasado. Tem uma demanda de trabalhadores. Gente, isso tem que mudar, tem que mexer com isso. Olha a carga de demanda que nós temos. Vai lá na Vila Portes para ver. Então, você viu, Cida, que quando o ônibus não passa, eles são obrigados a pegar um Uber que custa R$20, R$25. Então, não é o valor de R$4,10 a R$5 que é caro. O caro é o ônibus não passar. É não ter o serviço. Vitor, você colocou aí, pelos ônibus superlotados, a necessidade de cobradores para facilitar e ter menos tempo a viagem. O sindicato defende a extinção dos cobradores a volta desde que dos tenha... cobradores. Não, calma, deixa eu terminar a frase. O sindicato defende que pode ser tirado os cobradores desde que haja um número grande de ônibus circulando? Assim, Nélio, o sindicato defende que nas linhas de grande impacto populacional, de usuário que tenha cobrador, nas linhas intermediárias como desta senhora, da Canaleta, da Costa e Silva, não precisa, certo, porque é pouco passageiro. Mas onde tem lotação hoje também é porque tem pouco ônibus circulando. Claro. E se tivesse mais ônibus, aí não precisaria o cobrador? Teria menos, aí restaria menos linha que precisavam. Bem menos linha. Pode precisar de 10% da frota, como pode precisar de 80% da frota. O número de ônibus circulando é determinante, como você bem diagnosticou. Perfeito. Está na hora da gente pegar alguém que assume esse conselho e começar a cobrar, exigir. E ele ter outro papel. O conselho, Cida, ele tem um papel consultivo e não deliberativo. Então é um conselho de faz de conta. Então por isso que tem que mudar, Vitor. Chegou a hora de mudar essa questão. Chega de ser. Daí é por lei. E aí, de novo, os senhores vereadores poderiam fazer alguma coisa. Ajuda nisso, né? Os vereadores ajudam nisso, pelo amor de Deus, mudar para ele passar de ser... Veja, o que deu a interpretação de um conselho deliberativo é o Comuns da Saúde. E esses têm feito a diferença. Então, não é a questão da lei, é a questão de quem está dentro do conselho interpretar. O meu voto lá dentro, que o sindicato tem voto, o meu voto é que ele não seja consultivo, que seja deliberativo, mas não é o que entende o conjunto do conselho. Luiz Carlos, vamos ver se podemos trabalhar, vamos levando, e então chega nessa situação. O Luiz está na linha com a gente, lá dos sindicatos de hotéis e comércio aqui em Foz do Iguaçu. Luiz Carlos, bom dia. Da Rádio Cultura e os membros da mesa da bancada Contraponto. Eu queria abordar 2 temas em relação à hotelaria e gastronomia e turismo de Foz do Iguaçu. A hotelaria, gastronomia e turismo trabalha de domingo a domingo. Nós temos um problema no transporte público que nos finais de semana e nos feriados, eles frota. E aí, está tendo muito trabalho nessas datas, nos finais de semana, nos domingos e nos feriados. Então, a dificuldade de pegar ônibus. Outro problema que nós temos, que enfrenta o pessoal da gastronomia, hotelaria e pessoal dos shoppings também, dos 2 shoppings.
o transporte à noite. Ou eles têm que sair bem mais cedo para pegar o ônibus, ou eles têm que ficar depois das 11 esperando o ônibus da meia-noite. 1 hora no ponto esperando o ônibus. Coisa que um ajuste que precisava fazer nos horários, ou também, como já me colocaram, que poderia mudar igual feito no comércio. O comércio, em vez do trabalhador entrar às 8 da manhã, ele já entra às 9, para diminuir, ele me falou numa ocasião, para diminuir aquele fluxo maior em determinados horários. Então, hoje, o pessoal que trabalha na hotelaria, gastronomia e nos shoppings, o ônibus das 11 horas da noite, ou eles têm que sair um pouco mais cedo para pegar o ônibus, ou ficar 1 hora no ponto esperando. Essa é a minha colocação. Luiz, está na hora de vocês, o sindicato, ir para esse conselho, para fazer essas cobranças e mudar essa estrutura. Você, o Paulinho, o Vitorazzi, todo mundo, bater o pé e tentar fazer alguma coisa pelo conselho do usuário. Ok, Luiz Carlos, muito obrigado. Com certeza. Obrigado pela participação aqui. Bom, são 11h38. Vitorazzi, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Eu vejo assim... que nós temos que discutir o transporte coletivo em 2 patamares. Porque afeta quem não anda também, né? Claro. O dono da empresa também é afetado pelo transporte ruim. E a cidade de Foz do Iguaçu não podia ter sofrido esta situação, ele tinha que ter mantido a normalidade do transporte como manteve a cidade de Cascavel. Agradeço mais uma vez aqui aos companheiros. Mas pera aí que a Maria José da Vila C está na linha e provavelmente... É para mim. Parece que não está mais. Não está mais? Caiu a Maria. Então tá bom. Maria José, a Maria qualquer José, coisa, ela entra de nossa novo. ouvinte, que ela trabalha, ela mora na Vila C. Uma das participações dela que eu lembro muito bem, Vitorazzi, ela trabalha, não vou lembrar o bairro, que é também a questão da conexão de ônibus da Vila C para outro bairro. Deixa eu só falar, Cida, desnecessário, porque eu já falo por demais aqui, as pessoas até chegam a me cobrar. A malha viária da cidade de Foz do Iguaçu é terrível. A questão da mobilidade urbana, com o problema do manancial do Boici e outros mananciais que cruzam a cidade, e a BR-277, que no mínimo faltava 3, 4 viadutos. E não coloca. Quando cidade como Santa Terezinha, Medianeira e Cascavel é cheio de viadutos. Aqui parece que o azar chegou aqui e não para mais. Então nós precisávamos, entendeu, de resolver esta situação também. Nós estamos discutindo a perimetral leste, que acredito que este ano saia. Agora, essa perimetral leste, estão discutindo da nova ponte até a BR-277, por que não segue até o setor das faculdades na Vila C e faça a integração por ela? E cada uma ter o ponto de integrar e colocar o povo que vai para a ponte, que vai para o centro da cidade, através da integração dessa autoestrada. Então, eu acho assim, que esse estudo, esse novo estudo, eu acho que eu convenci em parte o Licério, que hoje é um cidadão que está fazendo as coisas como precisa ser feita, de forma técnica. Em que a cidade de Foz do Iguaçu não tem que ser visto mais as 4 linhas dentro da Avenida Paraná para baixo, porque o movimento vai vir para fora, entendeu? Então vai virar o centro velho e a parte nova da cidade, e um lugar de turismo e outro lugar de serviço, e o transporte coletivo tem que ser adequado dentro dessa nova visão. Tá certo, Vitorazzi. Muito obrigado, então, pela participação. A Maria José, que era lá da Vila C, o que ela queria dizer era o seguinte, que é uma vergonha essa demora. Somos uma cidade turística. Como uma pessoa vai para o terminal para ir depois ao Templo Budista ou Itaipu, é uma vergonha, né? Não, diga a Maria José que não é a demora, é 68 ônibus que falta. Está faltando só 68 ônibus. Se botasse mais 68 ônibus para circular, teria melhor frequência. A demora diminuiria, que no lugar de ter um ônibus, vai ter 2. Tá certo. Vamos embora então, porque eu vou levar o Vitorazzi lá no rodízio de bisteca do Maurélio, lá no restaurante Charrua. É o melhor rodízio de bisteca de toda a região.